Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Se alguém vier dizendo que é apóstolo de Deus, da Bíblia, de Cristo, da igreja, esse tal é mentiroso. Eu quero falar sobre denominações. Denominações são coisas instituídas por homens. Não existe nenhuma religião ou denominação que seja instituída por Deus. A gente vai encontrar que a única religião que aprovada pelo Senhor é a que está lá em Tiago, que é visitar os órfãos e as viúvas nos seus momentos de aflições. Ou seja, não existe uma religião que pode falar que cristã, que fala que essa é a verdadeira religião. Então não existe isso. E, todavia, nenhum cristão pode ser chamado de desigrejado. Ou seja, Cristo mesmo, ele falou que iria edificar a sua igreja. A gente vê a igreja sendo fundada em Atos 2. E em Atos 2, a gente escuta que todos os dias o Senhor acrescentava ao seu corpo os que haviam sendo salvos. Ou seja, a igreja é um organismo vivo, é o corpo de Cristo. E a igreja deve se congregar somente ao nome do Senhor. Qualquer coisa que passar disso daí é preceito de homens, ou seja, é uma coisa que não existe. Então, nós temos que tomar muita atenção, e muitas pessoas querem levantar uma bandeira de alguma denominação, querendo dizer que aquela denominação é a verdadeira, que é o certo, é o caminho, a verdade é a vida. Sendo que a Bíblia diz totalmente o contrário, diz que Jesus Cristo é o caminho, que Jesus Cristo é a verdade, que Jesus Cristo, ele é a vida. Então, quando entendemos que não existe uma denominação que é instituída por Deus, certamente que qualquer coisa disso está além da Bíblia, é preceito de homem. Como também está escrito na Bíblia, que não devemos chamar ninguém de rabi, ninguém de mestre, ninguém de guia. Ou seja, qualquer um que fala que quer ser guia de um cristão ou alguma coisa assim, certamente não é. É falso profeta, é falso apóstolo, é falso mestre, é falso pastor, porquanto a gente tem que entender que pastor, mestre, todas as coisas são dons que está escrito em Efésio, que o Senhor Jesus deu uns para pastores, outros para apóstolos, outros para... e assim por diante. A gente consegue ver que é dom. Então, não existe curso de teologia. É invenção humana. Não tem nem base nenhuma bíblica. E todo tempo a Bíblia fala que eu proíbo que a mulher use de autoridade de homem e que a mulher ensine. E, todavia, nós vemos que em instituições de ensino, mulheres ensinam. Então, não pode ensinar, já está indo contra a palavra de Deus. E, todavia, tem mulheres que se intitulam pastoras, se intitulam que são líderes de igreja, e, todavia, nós vemos que não pode haver. A mulher não nem falar na igreja, ela pode falar, porquanto é vergonhoso a mulher o falar na igreja. E quem está falando isso não sou eu, é a carta que Paulo escreve aos Coríntios, que reconheça, se alguém se reconhece profeta ou espiritual, reconheço que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, automaticamente, as pessoas querem falar que, mas denominação sempre existiu. Não. Se você pega a Bíblia, você não encontra uma denominação, você vai encontrar os irmãos que congregando o quê? Conhecida por região as igrejas. Ou seja, a igreja que estava na Galácia, Gálatas, em Roma, Romanos, e assim por diante. Ou seja, as igrejas somente, e todas elas andavam unidas. Ou seja, porquanto era uma mesma doutrina. O apóstolo Paulo escreve na parte que ele fala para não haver divisão, ele dizendo, um sou de Paulo, eu sou de Apolo, porventura está Cristo dividido entre vós? Então, claramente, nós podemos ver que divisão não faz parte. E ainda melhor,
em 1 Corinto 1, ele fala que devemos ser concordes em tudo. No andar, no falar, no pensar. E como eu posso ser concorde com outro irmão? Somente de um jeito. Não vale a minha vontade, nem vale a vontade dele. Vale a vontade de Deus. Ou seja, o que está escrito na Bíblia. O que está escrito na palavra de Deus. E automaticamente, quando nós entendemos que a palavra de Deus não permite denominação, que a palavra de Deus nos instrui a nos chamarmos de irmãos somente, a gente vai começar a entender que não faz sentido eu chamar um homem de meu pastor, não faz sentido eu chamar meu irmão de qualquer outro cargo, a não ser irmão. A palavra de Deus, ela mesma fala isso. E nós temos que nos atentar para o quê? Para a palavra de Deus. Se alguém quer fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é de Deus ou do homem. Entende? Se você quer fazer a vontade de Deus, você há de saber se a doutrina é de Deus ou do homem. Se a doutrina dá glória somente a Deus, é de Deus. Se dá glória ao homem, não é de Deus, é do homem. E todavia, qualquer religião, qualquer doutrina que fala, mas a nossa lutava pelo batismo, que eu escuto muito de que fala que é batista, cristão batista, que eu não conheço na Bíblia, eu conheço João Batista. E em todo tempo ele fala, importa que eu diminua e ele cresça. Ou seja, ele está falando do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus é o foco, não é uma denominação, não é porque eles defenderam o batismo que isso dá respaldo para poder abrir uma denominação. Não, é anátema. Qualquer coisa que venha a ser acima disso, porquanto a Bíblia fala que devemos andar concordes em tudo, concordando em tudo. Como eu posso concordar com você? Somente pela palavra de Deus, nas pisadas da palavra de Deus. Ou seja, eu devo andar obedecendo a palavra de Deus. Eu tenho o Espírito, você também tem. A gente pode ler a palavra de Deus e saber realmente o que realmente a Bíblia está nos dizendo. Basta a gente andar na comunhão do Espírito Santo de Deus, comunhão com o Pai. E automaticamente ele vai nos revelar a sua vontade, os seus desígnios, porquanto o Senhor sabe quem quer fazer a sua vontade e sabe quem é aquele que quer aprender somente por curiosidade. Em Tiago 1 fala sobre isso, fala que todo que tem falta de sabedoria, peça com fé, que Deus dá deliberadamente. Mas aquele que é igual a onda, igual o mar que espuma as suas torpezas, esse não pense que vai receber alguma coisa dele. Entende? Quem quer fazer a vontade de Deus há de saber se a doutrina é de Deus ou não. Qualquer coisa que passar, que sair fora, ou para mais ou para menos, que não está na Bíblia, não é doutrina de Deus, porque tira o foco daquele que importa, que é Cristo. Cristo é o foco. Somente ele. E todos nós pertencemos a um único corpo. Ou seja, todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador é membro do mesmo corpo, que é um só corpo, um só Senhor, um só Deus. E fiquem com Deus. Amém.